Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 7 de novembro de 2018. O vídeo é o de número 543 e o tema é hipnagogia, parte 2. Continuando o nosso último vídeo sobre hipnagogia, e vamos estudar ou dar sequência aos nossos estudos. A hipnagogia se caracteriza pelos pródromos do sono natural e não só constitui a porta de entrada para o sono, como também predispõe à projeção consciente, em particular a projeção de consciência contínua, pois a descoincidência dos veículos de manifestação da consciência tem início justamente, em muitos casos, no período hipnagógico. A hipnagogia representa a linha de demarcação entre a consciência e a inconsciência, bem como entre o estado de coincidência e o estado de descoincidência dos veículos de manifestação da consciência, constituindo a oportunidade ideal para a decolagem inteiramente lúcida da consciência do projetor encarnado por meio do psicossoma. O estado de hipnagogia pode ser acompanhado por sacudidas ou espasmos musculares involuntários, abruptos, repetidos sob a forma de contração ou movimento de torcedura, mais ou menos localizados, que ocorrem em sincronismo ou de modo irregular, conhecidos por mioclonias. Há mioclonias também de natureza patológica. O estado hipnagógico, ou primeira fase da sequência do sono natural, pode perdurar por alguns segundos ou se prolongar até cerca de 15 minutos, segundo as modernas pesquisas laboratoriais de sono e da insônia. A elevação das pupilas em direção ao alto da cabeça, ou cicipúcio, concentrando-se a consciência num ponto imaginário visualizado no topo ou no centro do crânio, provoca facilmente a condição da hipnagogia. Olha lá os pesquisadores, hein? Sendo o recurso inicial utilizado nas práticas da yoga por praticantes da biorretroalimentação, biofeedback, e pela maioria das técnicas de expansão da mente, controle mental ou da alfagênia, ou seja, a emissão das pequenas ondas cerebrais do tipo alfa, de 8 a 13 Hz, ou ciclos por segundo, e que podem ser detectadas pela colocação de eletrodos no crânio, ou seja, através da linguagem do cérebro. Hoje, nada menos que 32 fios e canais separados são usados para captar e registrar ondas cerebrais. O eletroencefalógrafo, EEG, mede, registra e amplia na pessoa teste as flutuações na voltagem ou os minúsculos potenciais elétricos dos hemisférios cerebrais agrupados em 4 categorias ou ondas. A leitura do registro, o eletroencefalograma, permite saber
quando grandes partes do cérebro estão trabalhando ativamente. 1 Hz equivale a uma vibração por segundo. O ritmo alfa se refere ao estado de alerta passivo ou à meditação leve ou superficial e geralmente não se faz presente quando as pálpebras estão descerradas. Existem ainda mais 3 outras pequenas pulsações elétricas ou frequências de ondas cerebrais. As ondas beta, com 14 a 30 ciclos por segundo, correspondente ao estado da vigília física ordinária e que acompanham todos os tipos de atividade intelectual e as soluções de problemas do indivíduo. As ondas θ, com 4 a 7 ciclos por segundo, relativas à meditação profunda, acreditando-se constituir a frequência da atividade mental criativa, ou quando o próprio sujeito induz um profundo estado alterado de consciência. E as ondas delta, com 1 a 2 e 3 ciclos por segundo, que aparecem no estado do sono profundo, sem os movimentos binoculares sincrônicos rápidos. Quando as ondas delta aparecem no estado da vigília física ordinária, indicam a ocorrência de caso de patologia cerebral. Todas as pessoas que mostram ondas θ em grande quantidade, no período em que se preparam para o experimento da projeção consciente, invariavelmente relatam experiências lúcidas em seguida. Isso demonstra que das 4 categorias básicas de pulsações elétricas do cérebro, as ondas alfa são mais importantes, as ondas θ são mais importantes, misteriosas e as que exibem as mais íntima relação com as projeções conscientes, em particular as que apresentam blackout consciencial. Como regra geral, quem consegue gerar e controlar as ondas θ, aquelas que falamos lá atrás, de 4 a 7 ciclos por segundo, desejando sair fora do corpo humano, produz projeções conscientes marcantes. O estado alfa aparece nas condições de relaxação psicofísica, passividade, tranquilidade, inibição do mundo exterior, assimilação, bem-estar psíquico, abolição do consciente, sensibilidade exaltada e durante a produção de fenômenos adivinhos das faculdades psi, constituindo o melhor substituto para as drogas psicodélicas em geral. Para se compreender globalmente os estados conscienciais, por exemplo, estudos na heterohipnose, pode-se dividir a mente em consciente e inconsciente. A mente consciente, desperta, atenta, é o nível beta. E a mente subconsciente, o nível alfa. A mente inconsciente apresenta o sono leve, nível θ. E o sono profundo, o nível delta, onde excepcionalmente às vezes é possível também estar-se consciente, segundo se depreende de determinadas técnicas yogis. Além das ondas cerebrais referidas aqui, os neurocientistas estudam atualmente outros aspectos
da intrincada linguagem do cérebro e já detectaram diferentes ondas, tais como as da expectativa, a de surpresa e a de reprocessamento. Ou seja, essas ondas já têm uma frequência em hertz diferente daquelas que nós falamos, né? Espera-se que a compreensão dos mecanismos do cérebro venha a clarear o entendimento de inúmeros aspectos da projeciologia em futuro próximo. A condição consciencial contrária ou antípoda à hipnagogia é a hipnopompia, ok? Existe uma técnica conhecida e mais eficaz para prolongar o estado hipnagógico e permitir que a consciência penetre nas imagens deste estado, que normalmente se comportam independentemente do controle voluntário do indivíduo, dando início a uma projeção consciente. Por exemplo, você deve deitar-se em decúbito dorsal, relaxar fisicamente e estender os braços ao longo do corpo físico humano. Quando sentir que está adormecendo, erga um dos antebraços para a posição vertical sobre o leito e deixá-lo permanecer assim, descansando no cotovelo. Cada vez que a sua consciência entrar no sono, o seu antebraço cairá sobre o leito e você acordará. Isso evitará o seu sono, prolongará a sua hipnagogia e colocará você predisposto à projeção consciente. Uma boa técnica essa. O conjunto da pré-sonia, onde se situa a hipnagogia, e da pós-sonia, onde se insere a hipnopompia, constitui a parassonia, ou os dois estados psíquicos, o que precede e o que transpõe o estado do sono ordinário ou natural. Através de seus caracteres diferenciais, os estados alterados da consciência evidenciam nuances próprias diversificadas que os inscrevem ou os inserem num crescendo de manifestações. Por exemplo, a hipnagogia representa espetáculo íntimo, sem a participação direta do espectador hipnagogo, né? O sonho constitui espetáculo íntimo apenas com a participação relativa da consciência do espectador sonhador. A projeção consciencial lúcida não é espetáculo nem de uma categoria nem de outra. É a aventura autêntica da consciência livre, atuante e com a capacidade decisória plena do projetor projetado. Aí está o nosso estudo sobre hipnagogia. Lembrando que aquela técnica que eu falei para vocês, de sempre dormindo com os olhos fechados, olhando, lógico, olhos fechados, olhando para as pálpebras fechadas, você vai adquirindo, né, condições de ver com mais assiduidade as suas clarividências na hipnopompia e na hipnagogia, ok? Então, quando você acostuma a fazer isso, vai ser fácil você se pegar nesse estado de visualização do mundo extrafísico. Seja da Dimener, quando você vê luzes, cores, ondas,
seja de pessoas, de paisagens, de lugares do mundo extrafísico ou da intrafisicalidade, mas que você está vendo com os olhos fechados. Aí é quando, para prolongar esse estado, você realiza aquela técnica do antebraço, né? Suspensa assim, deitada com o dorsal. Quando você se pegar no som de novo, aí você cai, aí você novamente prolonga seu estado de hipnagogia ou de hipnopompia. Ok, gente? Então, muito obrigado. Vamos trabalhar, vamos estudar e praticar. É o mais importante de tudo. Que a prática, a experiência vai trazer você as condições necessárias para você continuar praticando o resto da vida e aumentando sua lucidez e com o tempo você vai aprender a conversar com o seu amparador e realizar a interassistência você com ele, ok? Mas é uma coisa que você vai fazer depois. Muito obrigado e até o próximo vídeo.